Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de computação natural. Nesse vídeo eu vou falar sobre otimização por colônia de formigas. E para poder falar sobre isso, eu vou apresentar para vocês um notebook Python, no qual eu utilizei a biblioteca Acopaints para aplicar a otimização por colônia de formigas para resolver o problema do caixeiro viajante. Esse notebook ele está na descrição desse vídeo. Então, para a gente poder começar, vamos tentar entender, né, o que é a otimização por colônia de formigas. Otimização por colônia de formigas, né, do inglês Ant-Colony Optimization, né, ACO, é uma técnica inspirada na busca por fonte de alimento realizada por colônias de formigas, a qual é aplicada a problemas discretos de otimização. A metáfora central da ACO, né, reside no mecanismo de comunicação indireta através de sinais químicos, feromônios empregados por muitas espécies de formigas sociais na busca por fontes de alimentos. Então, olha só, essas formigas elas vão estar buscando pelo alimento e à medida que elas vão se deslocando, elas vão depositando o feromônio, tá? Então, essas formigas elas vão estar buscando aleatoriamente por fontes de alimento próximas aos seus ninhos, sendo que a força da trilha de feromônio cresce rapidamente para fontes próximas e para trilhas mais curtas, porque as formigas conseguem ir até a fonte de alimento e voltar mais rapidamente. Então, as trilhas elas vão surgir ao longo do tempo com uma memória coletiva, formando uma rota entre a colônia e a fonte de alimento. Então, aqui a gente tem a figura 1, onde a gente tem aqui o N, né, ninho, que é a colônia, né, e o F, que é a fonte de alimento. E aqui os caminhos que as formigas podem tomar. Então, inicialmente as formigas vão começar a buscar aleatoriamente, tá? E com o passar do tempo, né, elas vão depositando feromônio e acontece também, né, a evaporação desse feromônio, né, porque aquelas trilhas pouco usadas, né, vai perdendo. Até onde está sendo usado, né, tem uma evaporação. E aquelas trilhas que são mais curtas, né, como vão existir muitas formigas usando, né, elas vão estar mais fortes. Né? Então as formigas vão ter uma maior tendência de seguir aquele caminho. Tá? Então, para que a gente consiga aplicar o ACO, né, a otimização por colônia de formigas, a gente tem que pegar o problema que a gente quer aplicar e transformar esse problema num grafo. Por exemplo, no Acopaints, eu vou pegar o meu problema, né, transformar num grafo, e as formigas elas vão começar em vértices aleatórios, tá? Posição nesse meu grafo, né, das minhas formigas é aleatório. E aí cada formiga vai escolher qual aresta que ela vai tomar com base do depósito de feromônio naquela aresta. Aí ela toma a decisão e vai para a próxima. Então cada formiga constrói uma solução com base ali no depósito de feromônio, vai fazendo as escolhas e constrói soluções. E isso vai acontecer por múltiplas iterações e depois eu vou escolher a formiga que tem a melhor solução, tá? Para ser a solução que eu vou aplicar no problema. No meu caso aqui é o caixeiro viajante. Então olha só, o pacote Acopaints ele pode ser encontrado nesse link aqui, tá? Eu não achei esse pacote, né, muito bem documentado online, tá? O documento online. Quando você abre a codificação do pacote, né, você abre lá as classes, ele é muito bem documentado, muito bem comentado, tá? A estrutura do código é muito bem feita, mas eu achei ele muito difícil de adaptar para ser aplicado para outros problemas. Tá? Por exemplo, eu quero aplicar para poder fazer uma grade escolar, né? Levando em consideração as disciplinas, professores, choques de horários, né? Essas coisas, eu achei um pouquinho complicado
de utilizar esse pacote. Eu teria, pelo que eu entendi, eu teria que usar herança, né? Aí, futuramente, eu devo voltar a falar sobre colônias de formigas, né? Eu devo apresentar um outro algoritmo um pouco mais flexível. Eu já fiz alguma implementação parecida antigamente baseada em algum livro. Eu vou tentar passar isso que eu fiz há muito tempo atrás para Python para poder trazer, tá? Talvez eu até crie um pacote futuramente, né? Mas por enquanto eu vou apresentar utilizando o Acopens, tá? Então, ó, aqui essa primeira seção aqui serve para instalar o Acopens, tá? E importar os pacotes que eu vou precisar, tá? Eu vou executar, né? Ele vai instalar, né? Aqui eu tenho a geração do grafo, tá? Que eu utilizei, eu estou utilizando o mesmo que eu usei lá no caso dos algoritmos genéticos, tá? Eu gero uma matriz. E aqui eu tenho uma distância que eu vou precisar dessa função de distância para poder criar a representação do mundo, né? Ou seja, o meu grafo para as formigas, vamos dizer assim, tá? No meu Acopens. Então eu vou clicar aqui, né? Digite o número de cidades. Vou colocar aqui 15 cidades. Então olha só, criou aqui uma matriz 15 por 15, né? Então, por exemplo, a distância entre a cidade 0 e a cidade 1 é 60, entre a cidade 0 e a cidade 2 é 33, né? Eu tenho cidades aí de 0 a 14, tá? Então, o dist aqui faz exatamente isso, tá? Eu passo aqui o número da cidade, né? Cidade 1 e cidade 2, retorna a distância entre essas cidades, né? Usando essa matriz, tá? Aqui eu tenho uma explicação, né? Na forma de pseudocódigo da ACO, tá? Então, olha só, o que acontece no algoritmo da ACO? Inicializa as trilhas de feromônios com valores positivos, valores pequenos, próximos de zero, tá? Inicialmente, nas arestas lá no caso, tá? Vou inicializar todas as arestas, né? Com feromônio com valor pequeno, positivo. E depois eu vou repetir aqui, isso aqui é as iterações do meu algoritmo, enquanto o critério de parada não for satisfeito. Poderia ser, por exemplo, o número de iterações do meu algoritmo. Eu quero que repita 30 iterações, 40 iterações. Então aqui é a repetição principal do meu algoritmo, tá? Esse faça enquanto. Então, para cada formiga I, vai fazer o seguinte, constrói uma solução. Então, cada formiga vai construir uma solução, né? Ela vai lá com base, principalmente aí no depósito de feromônio. Pode ser que eu leve em consideração a distância também, né? Alguma variação do algoritmo, mas principalmente com base no feromônio, toma a decisão, né? Ali para qual aresta que vai usar, né? E vai formar uma solução, vai formar um tour, né? E mede a qualidade da solução, tá? Então, eu vou fazer isso para todas as formigas. Eu vou atualizar a trilha de feromônio através do depósito e evaporação para todas essas formigas, tá? E isso vai sendo repetido, tá? No caso lá do Acopens, as formigas elas são inicializadas em vértices aleatórios, ao invés de ser todas num vértice só, né, que seria a colônia, né, inicializa aleatoriamente, né, no Acopens. Tá? Aí aqui eu tenho o seguinte, nesse 3 aqui eu tenho a representação do mundo e processamento do algoritmo. É porque é o seguinte, a partir da distância e dos nós, eu vou construir um mundo. Ou seja, eu vou montar o meu grafo, que aí eu vou ter lá a representação das arestas, aonde vai acontecer o depósito de feromônio.
tá? Então aqui eu tenho os meus nós, né, que no caso é de 0 a 14, né, que eu crio aqui uma lista, e dist é a minha função de distância, né? Então estou criando aqui meu mundo, meu grafo. Aí eu estou utilizando aqui o solver, né? A partir do solver, se a gente colocar o mouse aqui em cima, né, a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, o alfa, a importância relativa do feromônio, né, que por padrão é 1. A importância relativa da distância, né, comprimento da aresta, né, que no default aí é 3, né, o padrão é 3. Percentual de evaporação do feromônio, né, é um valor entre 0 e 1, que no caso aí o padrão é 0,8. Total de feromônio depositado por cada formiga, o padrão é 1, é um valor maior que 0. Nível de feromônio inicial, né, para cada aresta, que no caso aí é 0,01 por padrão, né, maior que 0. A gente pode mudar isso através da inicialização, da instanciação do objeto, né, da classe solver, que eu estou fazendo ali, eu posso mudar esses valores aqui, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, número de iterações que vai ser realizado, no caso aqui são 100 iterações, padrão, como eu não coloquei nada, né? Número de formigas, que no caso que eu tenho 10 formigas, né, por padrão, poderia alterar, né, colocar lá int count, recebe e colocar outro valor, tá? Aí eu tenho aqui um multiplicador, né, para fazer um reforço para as melhores formigas, né, as formigas de elite, vamos dizer assim, tem melhor solução, tem maior aptidão, caminho que elas encontraram, tá? Aí depois, aqui utilizando o solver, né, eu chamo o método solve para resolver esse mundo que eu construí aí, o grafo, né? Aí depois eu mostro o tour, né, que é a formiga com melhor solução encontrou, né, os nós visitados, e aqui a distância desse tour, né, desse passeio dela aqui, né, por todos os vértices, né. E aqui o custo total, deixa eu executar, né, porque isso aqui é de uma execução anterior, né. Então, ó, executei aqui agora, ó, o caminho que encontrou foi esse, o custo total 273. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o ACO, né, a otimização por colônia de formigas. Futuramente eu espero voltar a falar sobre colônia de formigas. Isso é tudo, né? Até a próxima.